Todos os detalhes do transfer ban do Corinthians sobre Félix Torres e outras dívidas, ou seja, o Corinthians deve mais de 70 milhões de reais para jogadores e clubes que podem ocasionar outros transfer ban. Se o Corinthians não pagar o Félix Torres, não pagar o Santos Laguna, vai ficar cerca de 3 janelas de transferência sem poder contratar ninguém. Cara, eu vou te explicar todos os detalhes agora nesse vídeo, mas antes deixa o like e se inscreve para acompanhar tudo, fechou? Aqui tem conteúdo de Corinthians todos os dias, vídeos longos, vídeos curtos, estamos sempre aqui atualizando vocês. Bom, como todo mundo sabe, ontem o Corinthians sofreu um transfer ban. O que é o transfer ban? Quando um clube fica devendo a outro clube, o clube que está precisando do dinheiro, que deve receber a quantia, vai à FIFA e fala, olha, o clube X não me pagou. O que vamos fazer? A FIFA é a mediadora dessa dívida entre os dois clubes. E a FIFA fala, cara, vamos tentar uma última vez conversar com o clube devedor, ver o que ele te oferece. O Santos Laguna teve essa conversa com o Corinthians na gestão Augusto Melo, que prometeu fazer o pagamento. Falou, não, calma, vamos resolver essa situação. Tanto que na época que o Corinthians contratou o Félix Torres, pagou 2 milhões de dólares à vista pelo zagueiro equatoriano. Faltavam 4 milhões de dólares para totalizar 6 milhões a operação. Com o atraso e juros, essa negociação do Félix Torres vai chegar a cerca de 8 milhões de dólares. 8 milhões de... Vocês têm noção que é 8 milhões de dólares pelo Félix Torres? Cara, é uma bizarrice incrível. Bom, o Corinthians não pagou o Santos Laguna. Esperava a decisão do impeachment, como eu falei num outro vídeo, para talvez tentar renegociar com o clube mexicano, que não aceitou. O Corinthians tinha até a data de anteontem, às 23h59, para fazer o pagamento de cerca de 30 milhões de reais. É lógico que a gente não tem 30 milhões de reais em caixa para pagar à vista. Não pagamos. Enfim, o Santos Laguna acionou a FIFA, que acionou o CAS, que é a Corte Arbitral Superior, e bateu o transfer ban no Corinthians. Falou, ó, vocês estão impedidos de contratar e inscrever jogador por 3 janelas de transferências. Como que faz para acabar? Como o Corinthians acaba com o transfer ban? Pagando o Santos Laguna, simples. Tem que pagar os 30 milhões de euros, 30 milhões de reais ao Santos Laguna, ou entrar em um acordo com o clube mexicano, que no momento é impossível. Já o Corinthians fez 2 vezes um acordo e não cumpriu, então o clube falou, cara, o Corinthians não vai cumprir nunca mais esse acordo, não vou tentar renegociar uma coisa que eu já tentei e o Corinthians não pagou, não cumpriu. Então é mais fácil eu colocar na FIFA, que foi o que o Santos Laguna fez. E para o Corinthians sair desse transfer ban é só pagando esses 30 milhões de reais à vista. Aí você pensa, pô, tudo bem, a gente precisa desse dinheiro, vamos adiantar a cota de TV, alguma coisa assim. Só que não é só isso, galera. Se vocês não sabem, Matias Rojas, quando saiu do Corinthians, processou o clube e tá querendo 40 milhões de reais, que seria todo o seu contrato, tudo que ele teria que receber até o final do seu contrato. Que na época o Augusto Melo falou que ia pagar, deu a palavra, o Rubão. O Corinthians não pagou e Matias Rojas entrou na FIFA com um processo alegando que tem que receber todo o seu dinheiro até o final do contrato, que seria 40 milhões de reais. Bom, o Corinthians tem esse problema com o Rojas e tem 2 outros problemas, que é com o Tajeres, por Rodrigo Garro, e com o Shakhtar Donetsk, pelo Maicon. Bom, a dívida do Corinthians com o Santos Laguna, que é o ex-clube de Félix Torres, é de 33,47 milhões de reais. Para Matias Rojas, 40 milhões e 300 mil reais. Ao Tajeres da Argentina, 23 milhões de reais. E ao Shakhtar Donetsk, pelo empréstimo de Maicon, sim, o Corinthians deve 6,7 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk pelo contrato de empréstimo com o Maicon. Ou seja, totalizando 70 milhões de reais em dívidas que o Corinthians tem que pagar. Os casos de Rojas e de Tajeres ainda não foram divulgados. Qual que foi a decisão da Corte Arbitral do Esporte? Que, enfim, a FIFA aceitou o caso e a Corte tem que decidir quem é o culpado ou não. Mas já está em trâmite, tá ligado? Então, fora o Félix Torres, o Corinthians pode ter mais outros 2 casos de transfer ban. Então, assim, é uma situação inacreditável, é uma situação que parece que não tem saída, porque não é só o caso do Félix Torres, como eu falei para vocês, é o caso de Rojas, é o caso de Rodrigo Garro e é o caso de Shakhtar Donetsk com o Maicon. Então, cara,
totalizando 70 milhões de reais em dívidas que é impossível a gente pagar, que é impossível a gente ter esse dinheiro. É triste falar isso, mas eu acho que a única situação pra gente sair dessa situação, não querendo repetir a palavra, mas é SAF, cara. Porque assim, como que a gente vai achar 70 milhões de reais agora? Fora que a gente já deve 2 bi, 1 bi da Arena. Tem que achar 70 milhões de reais pra pagar todas essas dívidas que a gente tem. Eu acho que no caso do Tadieres, os caras, enfim, colocaram um imposto que não tinha que ter. Se eu não me engano, o Corinthians tem que pagar o imposto da transferência. O Tadieres fala que isso era obrigação do Clube Paulista, mas o Corinthians diz que não era, que já estavam no valor total, isso estava incluso. Enfim, mas a dívida de Félix Torres a gente vai ter que pagar, porque não existe contratar jogador sem pagar. Shakhtar também, porque a gente falou que ia pagar 1 milhão de euros para o clube ucraniano pelo empréstimo do Maicon. E Matias Rojas, todo mundo sabe o caso, que enfim, Rubão falou que ia pagar, não pagou. Tinha assinado um contrato, ele foi embora e vai ter que receber tudo até o final, como se ele tivesse jogado no Corinthians todos os anos, só que ele vai receber à vista, 40 milhões de reais, é uma loucura. É uma loucura, rapaziada. Então, assim, enfim, esses são todos os detalhes do transfer ban que o Corinthians sofreu pelo Félix Torres e os possíveis novos transfer ban que a gente pode receber. Fechou? Dia triste hoje, mas tenho que falar pra vocês a realidade. Fechou? É nóis, vai Corinthians, já me segue aqui em todas as outras redes sociais, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like pra acompanhar tudo. Corinthians todos os dias, fechou? É nóis, vai Corinthians!